Para falar desse dia, o Tom, você já adiantou, ele faria hoje 95 anos. O que acontece com a expressão bossa nova? E, mais uma vez, você me dá a oportunidade de explicar. Tudo isso começa, e nós somos jornalistas, praticamente na redação da Última Hora no Rio de Janeiro, jornal que circulou no final dos anos 50 e anos 60 também em Porto Alegre, com edições locais, era uma edição nacional. Eu, repórter, jovem repórter, e na época eu dirigia, a palavra não existia, editor, era um tabloide, um precursor daquilo que seriam os futuros segundo cadernos, né? Cadernos de cultura. A Nara Leão, irmã da Danusa Leão, casada com o dono do jornal, Samuel Weiner, foi fazer um estágio. Eu já conhecia esse grupo todo porque frequentava a casa da família Castro Neves, da praia onde todo mundo ia com violão. E essa batida, essa mistura de jazz, essa cultura musical intimista, eu participava e publicava sempre notícias, notinhas desse grupo. Um belo dia, na redação, a Nara presente, Chico Feitosa, Chico Fim de Noite, repórter também, Ronaldo Boscoli também na redação, porque ele também fazia matérias para a Última Hora, e eu já conhecendo o grupo, eu disse, gente, a gente tem esse encontro musical muito caseiro, né? Muito intimista, por que não fazer uma apresentação um pouco maior, para um público maior? E aí surgiu a oportunidade, porque nessa época eu fazia parte, aqui no Rio de Janeiro, de um grupo chamado Grupo Universitário Hebraico, onde os futuros profissionais, e alguns já em fase de conclusão de curso, nós nos reuníamos uma vez por semana, aqui no Rio de Janeiro, para quem conhece, no bairro do Flamengo, num local chamado Biblioteca Hein Nachman Bialik. E tínhamos um espaço, convidávamos palestrantes, conversávamos sobre filmes, sobre música, e eu sugeri, então, que esse grupo fizesse uma apresentação no Grupo Universitário Hebraico. Na hora de produzir o convite, e para quem é da minha época, vai entender muito bem, vai saber o que são essas duas palavrinhas mágicas. Para quem é mais jovem, não sei se vão entender. Uma chama-se stencil e outra mimeógrafo. Para divulgar o fato, eu ia para a máquina de escrever, a velha máquina de escrever, redigia o convite da próxima atração e depois isso era impresso num mimeógrafo rodado a álcool. E aí essas duas palavrinhas, como nós somos jornalistas, nós temos que dar um título. Que título dar a um espetáculo para o nosso público, para os nossos convidados? A palavra bossa já era usada, e na própria redação da Última Hora, no Rio de Janeiro, o meu querido amigo, falecido, Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, ele usava a palavra bossa. E a gente usava isso normalmente, muito normalmente. Ele tem bossa, ele tem um jeito diferente, ele tem uma maneira diferente, ele se veste de maneira diferente. Na hora de produzir o convite, eu fiquei naquele negócio. Como é que eu vou dar título a uma apresentação de um grupo que ninguém conhecia e que viriam a ser os futuros ícones da bossa nova e da música popular brasileira? Me veio a palavra bossa e eu coloquei. Hoje é dia tal, noite de ou da bossa nova. Eu não lembro como foi, e nós não temos esse registro, porque neste local houve uma enchente muito grande e todos os documentos, não só da biblioteca como nossos, foram perdidos. Então, isto ficou marcado como noite de ou da
Bossa Nova. A garotada foi para lá. Um fato interessante é que a própria Nara, que fazia parte do grupo, nesse dia, ela, inclusive, não cantou de tão nervosa que estava. No próprio convite, por sugestão do Ronaldo Bosco, ele disse, Fux, será que a gente chamando só, dando os nossos nomes, ninguém vai, né? Aí nós pedimos a ajuda da Silvinha Teles, que já tinha gravado um LP, já tinha gravado um disco, né? E ela, gentilmente, também compareceu. Nesta noite foi rigorosamente a estreia para um público maior do grupo chamado Bossa Nova. Daí a expressão Bossa Nova. É isso. E a partir daí não parou mais, um movimento que ganhou público no Japão, nos Estados Unidos, a apresentação Carnegie Hall, 62, uma história a qual você... Aí foi uma loucura. Tem um dado interessante, Burde, que é o seguinte. Depois dessa apresentação, em que os outros cantaram, a Nara não conseguiu cantar. Haveria uma outra imediata apresentação na PUC, na Universidade Católica aqui no Rio de Janeiro. E aí houve um probleminha na época, nós estamos falando finalzinho 1959. Olha, praticamente 60 anos, 60 e poucos anos atrás. E tinha aqui, na época, as grandes revistas musicais, as vedetes, eram os grandes símbolos, né? E uma, Norma Bengel, também queria participar. E ela, pernas de fora, uma mulher linda, espetacular, trabalhava com Carlos Machado, um outro produtor musical aqui no Rio de Janeiro, de grandes shows. Ela foi como que barrada na PUC, porque, enfim, pernas de fora, essa coisa toda, 60 anos atrás. E não conseguiu, nós não conseguimos fazer o show. Nós, que eu digo, a garotada do movimento Bossa Nova. E aí fomos para o Teatro Arquitetura para poder fazer o show. Foi o segundo show, onde a Nara, também nervosíssima, não cantou. É incrível isso. Só depois, na Escola Naval, mais tarde, apresentada pela própria Silvinha Teles, é que a Nara acabou estreando num palco, tremendo, feito vara verde, mas cantando, e daí em diante a expressão, essas duas palavrinhas mágicas tomaram corpo, Bossa Nova, e ela roda o mundo, e cada vez mais ela volta, ela renasce com força, e daí em diante virou uma marca do estilo intimista da música brasileira, da popular música brasileira, com os ícones que continuam agora e que o Congresso Nacional, em março de 2009, resolveu criar a data, o Dia Nacional da Bossa Nova, que é exatamente hoje, dia 25 de janeiro, homenageando Tom Jobim, que faria hoje 95 anos. Pois é, essa é a história, a expressão, Bossa Nova. Bem resumido. E é a capacidade do jornalista poder resumir 60 anos em 6 minutos. Referiste, Moisés, Carlos Machado, nascido em Porto Alegre, que foi ao Rio de Janeiro. Não sabia. Nasceu em Porto Alegre, foi ao Rio de Janeiro foi a Paris, e em Paris ele conheceu e namorou e se apaixonou, uma paixão fulminante. Gisela Machado. Com Mistinguett, que era a grande estrela da música francesa na década de 40. Então ele aprendeu muito no Moulin Rouge e outras grandes casas de espetáculos, e trouxe esse know-how para ser o grande promotor do teatro de revista, que teve sucesso no Rio de Janeiro, São Paulo, e pesquisando os jornais das décadas de 50, 60,
é possível verificar as reportagens, os anúncios dos grandes espetáculos que Carlos Machado promoveu e trouxe a... E ele fez escola, né? Colé, o Pinto e tantos outros que transformaram o palco num cenário de música, orquestra ao vivo e grandes vedetes. E o futuro? Grandes. Só para concluir, a família toda contribuiu. Gisele Machado trabalhava com ele, a mulher dele, e depois a Djenane Machado, sim, a filha, também atriz, e eu conheci muito bem, época em que nós trabalhávamos muito nesse tipo de matéria, de entrevista. Que bela lembrança. Eu também aprendi. Nada como conversar com um jornalista. Agradecer e aprender. Kurt, querido amigo, querido doce amigo, muito obrigado pela oportunidade. E vamos ouvir Bossa Nova e Tom Jobim, que faz bem à saúde. Okay. Moisés, muito obrigado. Um prazer imenso poder conversar contigo e transmitir a todos que acompanham o Manhã RDC detalhes pouco conhecidos ou não conhecidos de um movimento musical que revolucionou o país com a influência do jazz, mas trazendo junto as nossas raízes do samba e que projetou a música brasileira para o mundo. Moisés, um grande abraço. Vamos voltar a conversar, se houver tempo na sua concorrida agenda. E nos encontrar ou em Porto Alegre, ou no Rio de Janeiro, ou nos dois. Okay. Grande abraço, parabéns pelo teu programa, parabéns por tudo que você vem realizando. Forte abraço. Obrigado. Conversamos com o jornalista Moisés Fux, comentarista da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, que tem uma longa história que se vincula à Bossa Nova e foi quem, conforme o seu depoimento e relatos em programas de televisão, em grandes reportagens, criador da expressão Bossa Nova.